Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo da série das culturas matrísticas do canal Artesã. Esse movimento de pesquisa e aprendizado das culturas matrísticas eu entendo como um trabalho de remembramento, de costura, de sutura e regeneração da nossa memória e das possibilidades de relação da nossa espécie com a vida nesse planeta. Os conteúdos e aprendizados partilhados aqui são uma pequena contribuição para esse movimento que a Terra pede a essa parte humana e uma determinada parte da humanidade de lembrar da onde a gente veio, o que a gente é e qual é o nosso lugar nesse planeta. É uma das muitas formas da gente aprender a descobrir o nosso potencial regenerativo, a nossa capacidade de coevoluir com esse organismo vivo e inteligente que é a Terra. Então, dentro dessa perspectiva, na maior parte da humanidade, os grupos humanos eles se afinaram, se especializaram em desenvolver culturas que coevoluíam com os sistemas vivos em que eles habitavam. Só que o projeto colonial, racista, patriarcal, não conta essas histórias, como uma forma também de se sustentar como a única possibilidade de relação com a vida na Terra, baseada na dominação, na propriedade, na competição e tudo isso que a gente já sabe e experimenta. As culturas matrísticas, elas são uma de muitas outras formas de nomear determinados padrões relacionais humanos que estão enraizados e baseados na cooperação e na parceria. Matrística é porque a gente está se referindo a um denominador comum entre uma diversidade de culturas pré-históricas e que existem até hoje, que é o culto, a celebração a esse corpo humano fêmea, enquanto uma das muitas expressões desse potencial que a vida tem de gerar a si mesma, né, e dar continuidade para essa existência. E esse culto, essa relação, essa forma de enxergar esse corpo que gera outra vida como sagrado, ele é um ponto organizador dessas culturas. A princípio, todos os vídeos eles vão ser baseados em algum capítulo, em algum trecho de algum livro das minhas referências teóricas que você pode ver aqui atrás, como uma forma de eu estar organizando essa partilha desse conteúdo que é tão diverso e múltiplo. O primeiro vídeo ele vai ser baseado nesse livro aqui. Mulher Shakti, sentindo o nosso fogo, curando o mundo. O novo xamanismo fêmea, da Vicky Noble, que também é uma das autoras desse tarô, o tarô Mãe Paz, que é o tarô que eu uso para fazer as leituras. Então, se você quiser saber mais sobre isso, entra no Instagram ou no site que tem mais informações. A Vicky Noble foi uma das primeiras referências que eu tive nessa minha busca, nessa jornada. Ela é uma mulher que fez parte desse movimento que fala sobre a espiritualidade feminista nos anos 70, 80, no norte global, nos Estados Unidos e na Europa. Mas é muito importante ressaltar, como eu já ressaltei em outros vídeos, que esse começo da minha pesquisa eu tive uma facilidade maior por conta dessa estrutura racista colonial que a gente vive em ter contato com essa literatura de mulheres brancas do norte, que assim, são muito ricas, é importante estar partilhando e é por isso que eu tô aqui, mas é sempre importante também a gente ter essa reflexão crítica e estar procurando por outras narrativas, né, por outras pessoas que, na verdade, já estão experimentando mais essas culturas matrísticas, embora elas não estejam escrevendo, e muitas estão escrevendo também.
Se você tem interesse em saber mais sobre isso, eu sugiro que você pesquise, se você não conhece já, o matriarcado africano. E tem muita gente com muita experiência e propriedade falando sobre isso aqui no nosso país. E é muito importante a gente sempre ter essa reflexão e essa vontade de estar buscando outras referências. E se você souber e quiser sugerir outras referências, bota aqui nos comentários que eu vou adorar. Nesse vídeo aqui, eu vou estar falando sobre as deusas desmembradas. Tem um trecho traduzido de forma antropofágica e independente por mim no meu blog, se você quiser entrar lá e ver. Mas nesse vídeo eu vou estar também trazendo a reflexão, né, que esse texto traz. As deusas desmembradas, elas falam sobre a passagem em diferentes momentos históricos e lugares do planeta do emocionar humano matrístico para o que hoje a gente conhece como patriarcado. Em todo o mundo, a gente consegue achar imagens de deusas desmembradas. Na Índia, na Suméria, no México. Essas mulheres desmembradas, elas representam a ruptura de um mundo centrado na deusa, na vida, na terra, no cuidado, para um mundo dominador, no qual a gente vive hoje. Como uma metáfora xamânica, essas imagens mostram a morte ou a desintegração que precedeu um mundo dilacerado pela guerra, que vem praticado por uma certa humanidade nos últimos 5.000 anos. O ato de desmembramento, ele é sempre atribuído a um deus masculino, que ele substitui a deusa em cada cultura. Na Índia, Indra foi quem matou a deusa, e ele espalhou todos os pedaços dela pelo campo, que se tornaram santuários, onde, ainda até hoje, ela é adorada. Na Babilônia, o herói Gilgamesh matou a deusa negra Tiamat e espalhou as suas partes para criar um novo mundo. No México, o deus da guerra, Huitzilopochtli, matou a sua irmã, a deusa da lua, Coyolxauhqui, e jogou o corpo dela em pedaços para demonstrar sua vitória sobre ela. Grande parte da história da humanidade e das mulheres está fragmentada, estilhaçada e espalhada pela terra. As mulheres foram isoladas umas das outras e dentro delas não sentimos nenhum centro de autoridade. Experimentamos a nossa aniquilação coletiva repetidamente, psíquica e fisicamente, quando uma mulher é estuprada a cada 8 minutos no Brasil. Quando as nossas filhas, as nossas irmãs, as nossas amigas, as nossas mães são abusadas, molestadas, envergonhadas todos os dias. A incrível perda de 9 milhões de bruxas curandeiras durante o tempo de queima na Europa, aqueles 4 séculos que apagaram da história, que precedem a era do iluminismo, contribuiu muito para a nossa amnésia coletiva e individual. E a pergunta fica, se a gente fosse lembrar de tudo isso, será que a gente ainda estaria sendo morta e violentada da forma que a gente ainda é hoje em dia? O genocídio colonial que aconteceu e acontece até hoje também é um instrumento fundamental nesse processo de apagamento, né, das memórias das culturas matrísticas e das culturas originárias centradas na cooperação e na parceria. Embora toda essa tentativa de apagamento, que acontece de forma extremamente violenta, esse emocionar matrístico, ele ainda é presente em muitas culturas originais ao redor do mundo e nos movimentos decoloniais e contracoloniais, né? Essa questão do emocionar matrístico e do emocionar patriarcal é algo que a gente aprofunda mais, né, de forma mais vivencial e conectada com a nossa história
nos grupos de estudo que eu ofereço. Então, se você quiser saber mais sobre isso, entra na nossa Caverna Matrística, que é o nosso canal do Telegram. Esse emocionar matrístico, ele também está presente na nossa história, nas nossas relações. Todas nós, de alguma forma, já experimentamos, né, esse emocionar. Mas a verdade é que no mundo de hoje, o emocionar patriarcal, né, ele ainda é dominante e muito presente na vida de todas as pessoas, até aquelas que não nasceram em culturas patriarcais. Ele se impõe, né, há 5.000 anos, e nos últimos 500 anos ele se expande de uma forma muito alarmante por todo o mundo. Essa série de vídeos dentro desse canal e os grupos de estudo terapêuticos, né, que eu ofereço, são uma forma de recuperar, né, o que tem sido tirado de nós de forma violenta, né, e através também de um condicionamento infantil, quando se nasce com esse corpo, nesse corpo fêmea. E esse condicionamento, ele é, na maioria das vezes, muito brutal, né, e violento. E isso requer um trabalho fino, complexo, pessoal e coletivo, né, de resgatar, de regenerar a nossa história e a história da humanidade. E todo esse estudo dessa história, né, dessa pré-história, dessas outras histórias, não é uma questão da gente querer voltar a um passado, mas realizar aqui no presente outras possibilidades de relação inspirada nesse passado, né? Como muitas dizem, o futuro é arcaico, o futuro é ancestral. A deusa Coyazalki, que é uma deusa lunar asteca, né, e que foi encontrada nos anos 70, imagens na cidade do México retratando essa deusa. Ela é uma das muitas, né, inspirações arcaicas ancestrais que podem trazer uma direção nesse processo, né? Essa questão do desmembramento caótico, necrofílico da vida que a gente experimenta fora e dentro, também pode ser visto como uma possibilidade de regeneração e transformação, e remembramento. A gente se entendendo enquanto células, enquanto partes da Terra, a gente pode entender que também o nosso desmembramento, a nossa desintegração necrofílica interna, ela reflete e expressa também essa separação, essa desintegração que acontece nas relações, né, da humanidade com os outros seres de vida na Terra. E entender que a gente pode alinhar esses dois processos de integração, fora e dentro. A Gloria Anzaldúa, que é uma feminista chicana, escritora incrível, que eu recomendo muito, é uma dessas pessoas que traz a Coyazalki, né, para a gente pensar esse processo de remembramento. E ela fala sobre o imperativo Coyazalki, né, que é uma luta, uma peleja, um trabalho mágico terrestre de reconstruir, curar e regenerar os cistos resultantes de feridas, traumas, racismos e todos os outros atos de violação que fazem pedaços de nossas almas, que nos dividem, nos dispersam as nossas energias e nos assombram. Esse imperativo Coyazalki, ele é o ato de chamar de volta, né, aquelas partes, aquelas peças de nós mesmas que se dispersam e que foram perdidas no meio desse caminho colonial. Esse ato de sentir o luto das perdas que nos assombra e que ela chama de sombra. Então, quem se interessou assim mais, eu recomendo de novo que leia Gloria Anzaldúa. Ela realmente evoca esse processo de remembramento de uma forma muito potente. E a artesã é a forma como eu nomeio
o meu processo, o meu trabalho, os serviços que eu ofereço nesse caminho, né, da gente estar se remembrando enquanto parte da Terra. E esse vídeo de hoje, ele é essa introdução, trazendo a intenção de todo esse trabalho. Então, se você gostou, dá um like, vou adorar saber o que você achou, comenta aqui e segue o canal para você ficar por dentro do que está chegando mais.